dizer à igreja que nós temos 8 irmãos online, né, irmão Flávio? 8, tá? Então, é um prazer, uma alegria, sejam todos bem-vindos, né, ao nosso culto, e que o Senhor esteja conosco e com vocês aí também, onde quer que estejam participando do culto, estejam louvando ao Senhor, adorando ao Senhor juntamente conosco. Apesar da distância, mas estamos juntos no Senhor. E para iniciarmos esse culto, iniciarmos esse domingo chuvoso, mas na casa do Senhor, na presença do Senhor, eu convido a igreja que abra suas Bíblias no Salmo 63, que tem como título Buscando a Deus. É o que nós estamos fazendo aqui também, né? Buscamos a Deus, estamos buscando a Deus. E o Salmo 63, ele fala nessa busca, o salmista Davi, ele fala dessa busca ao Senhor. E nós estamos aqui hoje buscando esse Deus, Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem cuidado de nós de uma forma muito especial e tem cuidado da igreja do Senhor Jesus. E no Salmo 63 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como a terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Até aqui podemos parar, aqui já nos fala, já nos enche o coração, já nos enche a alma de saber, assim eu te contemplo no santuário. É o que nós estamos fazendo, estamos no santuário do Senhor e nós vamos contemplar a presença do Senhor. Já estamos contemplando através da vida dos nossos irmãos, através do abraço, através do sorriso, através da alegria de estarmos aqui na casa do Senhor. É muito gostoso estarmos na casa do Senhor. E o salmista, ele teve esse desejo também e ele buscou isso, ele buscou o Senhor. E ele diz aqui: a minha alma tem sede de ti. E nós devemos ter sede da presença do Senhor, ter sede da palavra do Senhor, ter sede de estar em comunhão com nossos irmãos, de estarmos na igreja, de estarmos louvando ao Senhor. Isso é muito bom. Eu quero convidar desde já o grupo de louvor que vem à frente, eles vão fazer uma abertura, nós vamos declarar algo para o Senhor nesse momento, que nós estamos felizes, nós estamos alegres de estarmos na casa do Senhor. Enquanto eles estão chegando, eu quero anunciar à igreja que o pastor está em Nova Santa Rosa. Na verdade, eu acredito que ele está em Palotina agora, porque ele pregou... Toledo, né? Desculpa, Toledo. Ele pregou em Nova Santa Rosa no sábado à noite e no domingo pela manhã. Como eles não têm culto no domingo à noite, e não adiantaria ele vir, porque ele levou 16 horas para ir de ônibus. Então não adiantaria ele vir para chegar para o culto da noite, então ele foi convidado a pregar em Toledo. Então ele está pregando em Toledo hoje, voltando, retornando amanhã. Esse é um compromisso que ele já tinha assumido, junto àqueles compromissos que ele já tinha falado à igreja, das suas 2 saídas no ano. E Nova Santa Rosa, então, é o compromisso que ele tinha junto com a Geração Fiel. Deus derramou muitas bênçãos naquele lugar. Temos muitos testemunhos para falar naquele lugar, através da vida do pastor Sebastião, através do grupo Geração Fiel. E igreja, continue orando, continue louvando ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo que Deus está fazendo. Deus está usando a igreja aqui de Memorial para levar a sua palavra, através do pastor Sebastião, através do grupo Geração Fiel. E amanhã eu quero pedir orações para os irmãos. Amanhã eu estarei na TV Com, sendo entrevistada sobre o Geração Fiel. A TV Com nos ligou, pedindo que alguém do Geração Fiel fosse até lá para dar uma entrevista, falando sobre o grupo, falando da questão de todo o grupo, né? E como só sobrou eu, né? O pastor Sebastião está em viagem, o grupo está todo em Nova Santa Rosa. Então, é às 14 horas, mas o programa só vai ser passado no domingo que vem. A gravação vai ser amanhã. E nós vamos estar ali honrando o nome do Senhor, falando no que Deus tem feito através das nossas vidas, através da igreja, o que Deus tem feito. Então eu peço aos irmãos que orem por mim. Estarei às 14 horas na TV Com, falando sobre o Ministério de Geração Fiel.
E também oro pela irmã Cirlei, que vai estar me levando, desde já agradeço a irmã Cirlei, que vai estar me levando até lá para essa entrevista. Então, irmãos, vamos louvar ao Senhor nesse momento. Alegria? Vamos colocar de pé. A alegria está no coração daqueles que já conhecem a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. E o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos por estarmos no teu santuário, Senhor, estarmos na tua casa, Pai. Obrigado pela alegria que vai no nosso coração, Senhor Deus. E se há, Senhor, entre nós, um filho teu, Senhor Deus, que está com seu coração entristecido, tem algo que está tirando a paz, a alegria, que em nome de Jesus tu venhas acrescentar, Senhor, a ele a alegria do Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Muito obrigado por este culto que está iniciando, Senhor. Vem estar conosco, Pai. Aceite, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Fale conosco nesta noite, Pai. Receba a nossa gratidão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Eu quero convidar aqui o irmão Gastão. Ele tem algo para nos falar nesta noite. E nós vamos ouvir, então. Uma boa noite aos irmãos. E eu estava pensando nessa introdução do culto, nesse momento de louvor, de alegria, trazer um pequeno enriquecimento, uma contribuição. Então, um dos aspectos que quer me parecer que a nossa igreja precisa estar um pouquinho melhor ou mais aprofundadamente informada é a respeito da ação social. Então, nós fazemos parte de uma convenção de igrejas, é a convenção pioneira. Esta convenção, esse grupo de igrejas tem uma forte vocação no sentido social, é forte mesmo.
E já há dezenas de anos que essa ação ela vem sendo coordenada, ela vem sendo suportada pela Convenção das Igrejas. Então, a ação social, ela é, da parte da Convenção Batista Pioneira, sempre uma ação conjunta das igrejas. Assim, então, nós temos vários braços dessa ação social e temos, então, o corpo principal chamado de Sociedade Batista de Beneficência Tabeia. É essa que coordena a ação social. Temos, então, um centro de atendimento integral ao surdo, onde consta um centro de apoio à criança e adolescente surdo, pousada para surdos e casa de cultura para surdos, dentro desse centro de atendimento. Há também um chamado, vamos dizer assim, espaço feliz, e onde o principal componente são os chamados PEPs. Tá? Quem tem um sonho social deve, em primeiro lugar, ver que proposta que a convenção já colocou para essa igreja e que nós ainda não podemos abraçar, que é esse espaço feliz. E é só entrar dentro do site da convenção e ali você já pode tomar conhecimento. Bom, nós temos então o Lar da Criança Feliz. O Lar da Criança Feliz, eu e a Úrsula já tivemos o privilégio de estar lá várias vezes, em Cotia. Então, tem um centro administrativo e 5 casas-lares grandes mesmo, tá? Então, aquele lá é um orfanato grande e também casa de passagem, para uma capacidade de 50 crianças. Tá? Temos também o Lar da Criança Henrique Liebig, que foi o primeiro orfanato, e fica em Ijuí. Este, então, tem 4 casas-lares e a capacidade é de 32 crianças. Há o Lar de Idosos Tabeia, que funciona na cidade de Panambi. É um lar, vamos dizer assim, extremamente estruturado. É algo que nós já estivemos várias vezes lá também e podemos testemunhar isso. Nós temos lá 58 moradias privativas e duas coletivas. Tá? Vocês vejam que não é um lar pequeno, não é um lar de idosos pequeno. Tá? Temos também um novo lar chamado Lar Irmãos Dentzer, de Toledo, e lá com uma capacidade para 30 idosos. Existe também Núcleo Social de Diadema, que nós ainda não estivemos, mas uma hora dessas ainda podemos dar uma passada lá, se Deus quiser. Que também é um braço de ação social direto da Igreja de São Paulo e em conjunto com a Convenção. E aí que eu, então, fui um pouco mais adiante. Tem alguém querendo fazer uma correção. Se alguém tiver correções para fazer, faça. Ótimo. Bom, foi bom ter lembrado. Bom, mas era lá que eu queria chegar. Comunicação interna, mas boa que é 2 canais, né? No mesmo sentido, é dupla, né? Então, agora vem uma questão que eu sempre primeiro chamo estrutural. É a seguinte. Vocês estão vendo essa caixa aqui. Tá. Essa caixa aqui, ela é a primeira ação social nossa. Esta é a primeira. Mas esta é a fundamental.
Na minha opinião, não deve existir uma segunda enquanto não existir esta. E eu gostaria de dizer por quê. Quem desejar acompanhar, o texto é Gálatas 6, o verso 10. Gálatas 6, o verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Existe uma outra versão que também fala aos da casa da fé também, né? E esta aqui é a primeira ação social nossa, irmãos. Aquela caixa tem que estar cheia todos os meses. Nós temos condições para encher aquela caixinha, irmãos. Aquilo ali é brincadeira. Bom, vamos fazer isso. Quem são os domésticos? Os da casa. Os da casa. Esses são os da família. E nós temos necessidades dentro da nossa família. Então, ali é a primeira ação. A segunda ação, ela é da família maior, das igrejas como um todo. E nesse sentido é que eu estava imaginando que talvez a nossa igreja seja privilegiada na visão futura, que nós estávamos vendo sobre visão, um chamamento, na minha opinião, de Deus para essa igreja, a de, quem sabe, ser a mão da convenção no apoio e no abraço da ação que hoje talvez a gente venha a conhecer um pouco melhor, que é uma ação direcionada para dependentes químicos. Ora, o que é possível ser feito nessa área é impressionante. Quem sabe nós estamos recebendo um chamado nesse sentido. A primeira exigência que na minha opinião deve ter é uma pessoa vocacionada para essa ação. E nós temos uma pessoa vocacionada para isso. A segunda é vocês acham que é um saco de dinheiro, recursos? Não, é fé. Primeiro, a pessoa vocacionada. E segundo, fé. O resto Deus faz. Agora, não sem uma pessoa vocacionada e não sem fé. E eu acho que essas duas coisas, que na minha opinião são as essenciais, Deus nos deu. Então eu hoje não estou fazendo aqui qualquer proposta, isso não é uma assembleia da igreja, é somente uma ideia. Nós somos uma igreja congregacional e eu jamais faria uma proposta dessas de uma forma tão irresponsável. Esse é um assunto de assembleia, porém eu queria dizer assim, existe uma ação social e essa igreja faz parte de todas essas ações, através do dízimo que o irmão e a irmã dá. 10% desses dízimos vai para o plano cooperativo, e esse plano cooperativo é o que a convenção usa para gerenciar esse trabalho social, que é um dos braços. Mas tem o braço das missões, e nós somos, por incrível que pareça, um dos dedos dessa missão, desse plano cooperativo, onde vamos falar bem claramente, o salário do nosso pastor e o aluguel da casa pastoral é pago pelas outras igrejas, irmãos. Nós não temos condições de pagar isso. Estamos recebendo isso das outras igrejas, como uma manifestação de amor e de gratidão a Deus. O outro detalhe também estrutural. Se alguém faz ação social por autojustificação, isto é doença espiritual, irmãos. Tem que ser tratado. Ninguém faz ação social para se salvar. A gente faz ação social de gratidão
gratidão por aquilo que Deus fez por nós. É essa a motivação e é essa a palavra que eu queria trazer. Talvez daqui algumas semanas a gente traga projeções e traga alguma coisa maior. Mas eu queria deixar o desafio para a meditação. Será que Deus não está nos capacitando e chamando para alguma coisa? Eu, então, achei que essa era uma palavra que eu devia trazer hoje, e nem sabia que era o pastor que ia pregar hoje. Bom, essa não é uma discussão, viu, irmão? Eu não sei. O senhor queria falar algo? Sim, nós vamos estar trazendo hoje uma pequena notícia, né, que veio assim de última hora e que eu vejo que é muito oportuna. Em primeiro lugar, aquilo ali, os domésticos da fé. Em segundo, os da família da fé. Não existe o próximo onde a minha mão não passe pelo meu irmão. É essa a questão fundamental no Novo Testamento. E a ação para servir começa pela vocação, chamado por Deus, e fé. Eu acho que isso nós podemos dar. Muito obrigado pela paciência dos irmãos. Irmãos, então vamos colocar isso como objetivo, né? Domingo que vem, ou quarta-feira, quem vem no culto de quarta-feira, lembre de trazer a sua ação social. Vamos pensar, mas eu vou esperar o primeiro domingo do mês. Não, vamos começar já, vamos começar a nos educar já. Eu sei que os irmãos não tragam, não é porque não querem, porque são egoístas, não é isso. Acontece comigo também, a gente esquece, infelizmente a gente esquece. Mas vamos lembrar de domingo que vem, e não, a gente fala 1 quilo, mas se você tem vontade de trazer uma cesta básica inteira, traga uma cesta básica inteira. Se você tem vontade de trazer 5 quilos, 10 quilos, 2 quilos, ou se tem condições para isso também, traga. Vamos, realmente, a nossa caixinha tem ido e vindo bem vazia. A gente, realmente, eu tenho fornecido às pessoas que têm chegado no horário do culto. Domingo passado mesmo, nós tínhamos 1 quilo de macarrão. Não é nem 1 quilo, é meio quilo, é um pacotinho. E a pessoa chegou aí pedindo o pastor, ele me perguntou, o que a gente tem lá? Falei, só tem 500 gramas de macarrão. Então, eu alcancei aquele mais um agasalho, que ele estava com frio, eu fui até ali, tinha uns agasalhos, eu dei para essa pessoa. Então, a gente precisa encher essa cesta aqui. Tem pessoas precisando, e vai precisar sempre. Pode ser até um de nós podemos estar precisando. Então, irmãos, vamos fazer desafio conosco mesmo. No próximo domingo, eu vou trazer algo para a casa do Senhor, aquilo que eu tenho condições de trazer. Eu quero convidar o grupo de louvor à frente. Irmã Ana. Não, a minha ideia foi que sempre foi para ser o dia da ceia, mas não está funcionando. Então, como não é perecível o alimento, eu acredito que a gente pode manter, lógico, todo o primeiro domingo. Mas como esse primeiro domingo passou e a maioria não se lembrou, essa era a minha proposta, de a gente lembrar de trazer já, sendo relativo ao domingo da ceia passado, mas que não que sempre seja no primeiro domingo. Isso aí é fato, ser no primeiro domingo a gente lembrar de trazer. Mas se os irmãos quiserem trazer só no primeiro domingo, fique à vontade. Foi só uma ideia que eu tive de nós enchermos a cesta do primeiro domingo ainda de julho, que por enquanto nós temos poucos alimentos ali. Obrigada. Boa noite, igreja. Vamos estar nos colocando de pé para nós louvarmos ao Senhor. Este próximo cântico diz que és tu, Senhor, a única razão de nós estamos aqui nessa noite. Então vamos estar cantando bem alegre, batendo palma para o nosso Senhor. Amém? És a única razão da minha adoração, ó Jesus. És a única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com quem te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje acordo em meu coração,
canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És única razão da minha adoração, ó Jesus. És única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com quem em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a coisa em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, oh meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, oh meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, oh meu bom Jesus, te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. E tu, Cordeiro, que na cruz por nós padeceu, seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos, por tua graça e teu favor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, por seu sangue lavados, nós temos perdão do Senhor. Foi espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Foram profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Há dessas chagas purezas para o indigno pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, pois em teu sangue lavados,
te confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas este amor. Pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Pois em teu sangue lavado, nós temos perdão do Senhor. Amém. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, Pai. Obrigado, Senhor, por cada um de nós aqui. Senhor, obrigado, Senhor, porque temos, Senhor, o privilégio, Senhor, de podermos, Senhor, entregar, Senhor, aquilo que... uma parte, Senhor, daquilo que Tu tens nos dado, Pai. Que possamos, Senhor, usar de uma forma, Senhor, que seja realmente, Senhor, de acordo com aquilo que Tu tens pensado, Senhor, daquilo que Tu tens preparado, Senhor, e que essa igreja, Senhor, pense a cada dia, Senhor, que o dízimo, Senhor, não é nosso, Senhor, é aquilo que Tu tens nos dado, mas que a gente retorna, Senhor, somente um pouquinho, Pai. Esteja, Senhor, abençoando o restante desse culto, Pai, que possamos, Deus, estarmos, Senhor, de coração aberto, Senhor, para ouvirmos aquilo que Tu tens preparado em Teu coração, Senhor. Teu nome santo que eu oro, amém. Te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou no céu nem maior que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, te amo, ó Deus, da minha salvação. Eu te amo, Não há na terra ou no céu rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. olhar em teus olhos, ou jogar em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento em que eu mais quero. A hora de te encontrar, ou olhar em teus olhos, ou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento em que eu mais quero. A hora de te encontrar, a hora de te encontrar, A hora de te encontrar, a
Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, ó Deus. Eu te amo. Imagina. Tem mais um? É maravilhoso poder declarar ao Senhor: eu te amo, ó Deus. Né? Como é gostoso a gente declarar isso para o Senhor. Senhor, eu te amo mesmo, Senhor, de todo o meu coração. Não há outro amor na minha vida no seu Senhor, está em primeiro lugar. Os demais vêm porque eu tenho o Senhor como em primeiro lugar, o amor da minha vida. É muito bom poder sentir amada pelo Senhor. É como essa música diz, né, me jogar nos teus braços, como uma criança, né, que joga no braço do seu pai, da sua mãe, onde pode rodar com aquela criança em segurança, né? Assim nós somos nos braços do Senhor. Nós estamos seguros no braço do Senhor e podemos nos jogar nos braços do Senhor. E nós queremos, nesse mesmo espírito, eu quero convidar o pastor Joselito aqui à frente, o homem de Deus que vai nos trazer a palavra nesta noite. Deixa Deus falar ao seu coração. Deixa Deus ministrar na sua vida. Não vamos olhar para o homem, pastor Joselito, né? Mas vamos olhar pelo vaso que Deus vai usar nesta noite para nos trazer a palavra, nos trazer o recado de Deus para os nossos corações. Que Deus abençoe o pastor. Os pastores tenham a palavra. Boa noite, irmãos. É uma honra, uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. É a primeira vez aqui na igreja como membro. E interessante como Deus age na vida da gente, às vezes passando por situações bem difíceis, e como foi falado no estudo, e às vezes Deus está querendo, tem uma bênção logo ali na frente, e a gente precisa às vezes estar pensando sempre assim, né? Sempre estando com fé. E foi muito bom agora os louvores, porque a gente se aproxima de Deus, pode sentir o toque do Senhor. Eu por mim, ficava cantando e louvando a noite toda, né? Mas também a palavra faz parte. E Deus não mudou. Deus, ele sempre fez maravilha nas vidas das pessoas. Deus, ele sempre fez coisas grandiosas, desde que ele é Deus, porque ele sempre existiu, e ele não mudou, né? Deus é o mesmo, a palavra de Deus diz. Deus, ele abriu o Mar Vermelho, né? Ele criou esse universo que, segundo a ciência, ainda está em expansão. E eu fico pensando também numa regra, numa lei científica dos físicos, que dizem que toda causa, todo efeito, né? A causa, ela é superior ao efeito. E se o universo ainda está em expansão, que foi criado por Deus, né? Toda causa, ela é quantitativamente maior e qualitativamente superior ao efeito. Então, imagina aí, o universo ainda, segundo a ciência, está crescendo ainda. Deus, ele é infinito, é poderoso demais. Nós somos limitados e falhos e precisamos desse Deus cada dia da nossa vida. E eu quero convidar... Eu só falei isso para a gente poder perceber que o poder de Deus, ele não tem fim. Que a magnitude de Deus, ela é insondável. E é imensurável o poder e o tamanho desse Deus. Ele pode todas as coisas. Então, eu só queria falar isso antes, para a gente ir num texto que está lá em Josué, capítulo 3, porque existem até linhas, muitas vezes dentro da teologia mais liberal, não sei o quê, que vê muitas vezes as histórias da abertura do Mar Vermelho, da travessia do Jordão, ou como outras coisas sensacionais que estão escritas na Bíblia, como... isso foi uma lenda que foi se formando, ou alguma coisa assim. Não, Deus fez. A palavra de Deus é absoluta e verdadeira.
Deus, a palavra de Deus, ela é inerrante, ela não tem erro. Então, se está escrito na palavra de Deus, eu creio. Por que eu creio? Não sei. Mas eu sei que é verdade. O homem é mentiroso, Deus não. E a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos ler o texto. Josué levantou-se de madrugada e partindo de Sitim com todos os israelitas chegaram ao Jordão e ficaram ali antes de atravessá-lo. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus sendo levada pelos sacerdotes levitas, partirei do vosso lugar e a seguireis. Contudo, conservai entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos aproximeis dela, assim sabereis não trouxe o óculos, o caminho pelo qual havereis de ir, porque este caminho nunca passar. Só uma informação aqui: 2.000 côvados dá quase 1 quilômetro, mais ou menos. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E Josué falou aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Eles levantaram a arca da aliança e foram andando. Obrigado, irmão. Foram andando. Desculpa, qual é o versículo? 6. Diante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a honrar-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. Tu ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, quando chegares à beira das águas do Jordão, aí parareis. Então Josué disse aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: desse modo sabereis que o Deus vivo está no meio de vós. E certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os gigarceus, os amorreus e os jebuseus. Atenção! A arca da aliança do Senhor de toda a terra passará diante de vós para o meio do Jordão. Tomai agora 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo. Assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra pisarem nas águas do Jordão, eles serão interrompidas e as águas que descem pararão e ficarão amontoadas. Quando o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés entraram nas águas, o Jordão transbordava em todas as suas margens durante todos os dias da colheita. As águas que desciam pararam e ficaram amontoadas muito longe à altura de Adã, cidade que está junto a Zeretã, e as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todas interrompidas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam em seco no meio do Jordão, e todo Israel fez atravessar a pé enxuto, até que todo o povo acabou de atravessar o Jordão. A travessia ali era só um começo. Ainda tinha muita luta. Tinha que conquistar toda uma região. Jericó, acabar com todos aqueles povos que tinha ali. E esse texto, ele mostra para nós também ali um momento que o povo está vindo do deserto, passou por 40 anos, toda uma geração mudou a liderança também. Moisés tinha morrido, ficou Josué, e teve que manter ali o povo, né, unido com Deus. E Deus, ele levantou o líder por causa do povo. Pelo amor do povo, pelo plano que Deus tinha com aquele povo. E no Antigo Testamento, todo a gente vai ver, quando fala nas histórias dos reis, em toda a história de Israel,
E há momentos em que o povo de Deus ele se aproximava do Senhor, fazia as coisas corretas e era abençoado. Daqui a pouco o povo começava a fazer coisas que eram mal aos olhos diante dos olhos do Senhor e era castigado para que pudesse voltar. O amor de Deus nunca acabou, mas Deus ele nos castiga quando a gente sai do caminho dele. Então a gente precisa entender algumas coisas, né? Porém, Deus sempre ele foi fiel. Quando na travessia do Mar Vermelho, não havia fé entre o povo. Se a gente for olhar lá na travessia, porque o povo murmurava o tempo todo. Deus não precisa da nossa fé para agir. Ou ele criou o universo, criou eu e você, porque a gente nem existia, a gente nem estava aqui para poder ter fé. Mas nós precisamos de fé para agradar a Deus. Mas a gente precisa ter fé para que se cumpram os planos dele. Deus cumpre os seus propósitos. Eu quero me atrever a dizer nessa noite que a gente tem o privilégio de compartilhar essa simples palavra do Senhor e saber confiar que o seu maravilhoso propósito vai acontecer. Porque os planos dele acontecem. Porque são os planos dele. Apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, os propósitos do Senhor vão acontecer. Deus tem planos maravilhosos. Ele quer fazer maravilhas em nossas vidas e através das nossas vidas. Nesse texto a gente vai observar aqui 3 atitudes necessárias para participarmos das maravilhas de Deus. 3 atitudes. E eu queria que os irmãos prestassem bem atenção nessas atitudes que a gente precisa ter em nossa vida para poder atravessar o Jordão, para poder fazer com que Deus faça maravilhas em nossas vidas, porque é o Deus vivo que ainda existe hoje, que Ele está aqui, que Ele não mudou, que Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. Nem a sua palavra, nem Ele muda. Nós falhamos, mas Deus não. E essas 3 atitudes são necessárias para que a gente possa participar como povo de Deus. A primeira atitude que nos faz participantes das suas maravilhas é ouvir a palavra de Deus. O versículo 9, ele diz assim: então Josué disse aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor. Ó, vem cá, povo. Vamos ver o que Deus tem para dizer. Essa é uma atitude que nós temos que ter na nossa vida. Ouvir a Deus. Essa é uma atitude que nós temos que dar ouvido sempre ao Senhor. Porque o nosso coração, ele é enganoso. As vozes que estão no mundo ao nosso redor são enganosas. Mas Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. Tinha um homem no trem, esperando o trem. Estava sem relógio. Perguntou para um outro: que horas são? Tem horas aí, por favor? 15 para 6. Bom, meu trem passa 6 horas, dá tempo de tomar um cafezinho. Foi lá tomar um café. Quando voltou, o trem já tinha passado. E o senhor que tinha informado: me desculpa, meu relógio parou. Hoje, a gente está vivendo dentro da igreja uma religiosidade tão grande que as pessoas parecem que estão com o relógio parado. Sabe? Porque não lê a palavra, porque a palavra de Deus ela é viva. A gente precisa ouvir diariamente a palavra de Deus. A gente não pode ficar com uma informação da semana passada, só do domingo, porque senão a gente fica com o relógio parado. Vai ter um momento do dia que vai estar certo, 2 vezes talvez, né, se a gente contar de 1 a 12. Mas a gente precisa estar nos atualizando, porque a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal do dia. Deus, Ele quer fazer maravilhas na minha vida e na tua vida. Mas nós precisamos escutar a palavra de Deus. Só tenho que falar de Deus. Passar o avião. Só pode falar alguma coisa sobre Deus. Só pode falar de Deus quem escuta de Deus.
E Deus fala com a gente de várias maneiras, de várias formas. Ele nos ensina e Ele nos repreende e Ele fala conosco de várias maneiras. Muitas vezes a única maneira que Deus acha para a gente poder escutar é botar a gente lá no deserto. É a única maneira que a gente vai ouvir. Eu sei disso na minha vida. Os momentos que eu tive mais comunhão com Deus foram os momentos que eu não tinha nada. E aí eu era obrigado a estar grudado nele. Antes de enfrentar desafios, antes de sair para o trabalho, antes de enfrentar o nosso cotidiano, nós precisamos ouvir Deus. No hebraico, na transliteração da Shamaí, esse ouvir. E ele significa muito mais do que ouvir. Significa ouvir e obedecer. Ouvir até é fácil. O mais difícil para nós é ouvir e obedecer. Então, quando eu estou falando aqui que a primeira atitude, que eu falei que são 3, de nós sermos participantes das maravilhas de Deus, é ouvir a palavra de Deus, e entendo o ouvir como obedecer também. Porque Deus, ele não quer que a gente seja apenas ouvintes da palavra. Mas como o irmão estava falando ali no estudo, sobre liderança, e sobre a integridade também. Deus, ele quer que a gente obedeça, ele quer que a gente faça isso. E como é difícil. Como é difícil. Romanos 10, 17 diz que a fé, eu vou falar porque eu sei de cabeça. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como eu posso agradar ao Senhor? Porque só pode agradar ao Senhor quem tem fé. E a forma de alimentar a minha fé é ouvindo a palavra de Deus. Então eu preciso ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, a gente não medita nem na palavra. A gente não deixa nem Deus falar com nós. A gente lê a Bíblia, faz uma oração e sai correndo. E não parou, não meditou, não esperou Deus falar contigo. Não teve intimidade. Aquela intimidade estava sendo falada no estudo ali também. Às vezes a gente perde o estudo bíblico aqui, perde grandes ensinamentos. Então, eu gosto do texto que está lá em Hebreus 4:12. Eu acho muito lindo esse versículo. Por incrível que pareça, eu acho que é o versículo que eu acho mais bonito. E até hoje eu não consegui gravar ele. Eu não sei por quê. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, é capaz de perceber o pensamento e as intenções do coração. Então, por isso que a gente tem que ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é poder. Devemos permitir que a palavra de Deus molde a nossa vida. Quer que Deus faça maravilhas na tua vida? Quer que Deus use a sua vida para fazer maravilhas? Escute a palavra de Deus. Primeira atitude. Segunda. A segunda atitude que nos faz participantes das maravilhas do Senhor é a santificação. Coisa difícil. Santificação. Versículo 5. Deixa eu voltar que eu fiquei lá. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Esse santificar, ele era um ritual que era feito lá. O povo fazia um ritual, e eu não vou entrar em detalhes aqui, porque todo mundo sabe. Ou quase todo mundo sabe, talvez, não saiba bem, mas havia lá o sacrifício dos animais, todo aquele ritual que era feito no Antigo Testamento, dos sacerdotes, dos levitas. Este santificar, ele significa consagrar-se para o uso sagrado, para o uso de Deus, separar-se. Antes de testemunharmos um ato de Deus,
Todo povo precisa passar por um ritual de purificação. Todos nós precisamos chegar diante do Senhor e abrir o nosso coração, pedir perdão para Deus pelos nossos pecados. Ou tem alguém aqui que é perfeito? Quando Jesus fala lá com a mulher que é pega em adultério, ele já disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas acontece que muitas vezes nós temos que, como igreja, como povo de Deus, nos colocar diante de Deus e pedir perdão para Deus, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, para as pessoas que a gente erra. Né? E eu tenho coisas a pedir perdão para o Senhor, porque eu sou um homem pecador. Eu peço que Deus me ajude nas minhas fraquezas. E antes de entrar na terra prometida, era necessário que todo o povo se purificasse para um grande desafio que teriam pela frente. Se você quer que Deus faça maravilhas na sua vida, santifica-se. Sabe, coloca a tua vida no altar de Deus. Vai lá, chega perto de Jesus. Temos uma nova e perfeita aliança, que é o sangue de Jesus. A gente precisamos nos purificar e nos santificar no sangue precioso do nosso Salvador. O sacrifício de Cristo não é somente para os nossos pecados que ficaram para trás, mas é uma provisão porque nós vamos pecar novamente. E não é mérito teu, é para a nossa salvação, não é mérito nosso, para que a gente não se glorie, mas porque a salvação ela pertence a Deus. Mas se nós queremos andar junto ao seu povo de Deus, nós precisamos nos santificar. Nós precisamos olhar para a nossa consciência, reconhecendo que nós somos falhos, que nós somos humanos, que nós dependemos de Deus. A santificação é um caminho de mão dupla do homem e Deus. Eu preciso muito querer, mas eu preciso muito da ajuda do Espírito Santo de Deus na minha vida. Sem o Espírito Santo de Deus, é impossível a gente ter uma vida santificada. E se a gente não se coloca diante de Deus para ser justificado pelo sangue dele, se a gente não pede perdão, se a gente não pede perdão para as pessoas, que às vezes a gente erra, às vezes a gente pisa num irmão, a gente fala uma coisa, a gente ofende as pessoas sem nem perceber. E a gente precisa pedir perdão. É tão fácil. Parece difícil, às vezes, me perdoa, meu irmão. Sabe, às vezes a pessoa realmente não faz por querer. Num relacionamento, em várias coisas, mas a gente precisa pedir perdão. João, eu quero ler um versículo de apoio aqui para esse ponto, que é da santificação, que está lá em João, até acho que a gente leu no grupo, que está lá em 1 João. João, do versículo 8 ao 10. João 1, né? Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e suas palavras não estão em nós. Então, meus irmãos, não adianta. Todos nós temos que ir para o joelho, pedir perdão para Deus. Todos nós temos que ter essa atitude. Se a gente espera que Deus faça maravilhas em nossas vidas, use as nossas vidas, nós temos que, como povo de Deus, nós temos que nos purificar. Mesmo que a gente lute, é uma luta diária e constante contra o pecado, contra as tentações, e parece que quando algo grande está para acontecer, muitas lutas vêm realmente, e a gente precisa muito da força de Deus, do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para a gente poder vencer, superar essas batalhas, essas lutas, porque o inimigo ele usa isso para nos ofender, para
para que a gente fique com a consciência pesada. E a gente precisa chegar diante de Deus e pedir perdão para o Senhor. E se a gente fez algo errado para alguém, pedir perdão para aquela pessoa também. Temos que, quando confessamos, um peso enorme sai das nossas costas. E é aí que começa o processo de restauração. Deus não procura ungidão, irmãos. Nem santão. Deus, ele procura servos humildes, prontos ao arrependimento quando necessário, e que o adorem, reconheçam a sua santidade e a nossa tendência ao erro. Tem um estudo que eu gosto de passar, que é o Celebrando a Recuperação. Eu fiz lá para o pastor Eliseu no seminário, quando ele era diretor. Era uma caixa com um monte de livros, assim. Ficou uma apostilinha desse tamanho. São 24 estudos, e eu gosto, é muito bom para dependente químico, tanto que tem algumas casas lá na Cidade de Deus, eles têm utilizado como programa de recuperação, porque às vezes falta para as casas de recuperação um programa, e pode ser usado para as famílias também, ou na igreja, como a Montserrat usa também. Então, a primeira coisa, o primeiro passo para a restauração é você reconhecer que é um pecador. Mas como eu? Não, nós somos pecadores. Precisamos reconhecer isso. Não para justificar o nosso pecado, ou para nos dar liberdade para pecar, mas como um fato concreto de que somos pecadores e precisamos do perdão de Deus. Precisamos de santificação. Reconhecer. Não para acusar os outros, mas para ver em mim os meus erros, que eu preciso consertar. Uma vez eu ouvi um testemunho assim que eu fiquei com muita inveja como pastor, de um filho de um pastor, que ele disse assim que ele só acreditava que o pai dele pecava porque a Bíblia dizia que ele pecava, e porque ele ouvia o pai dele orar pedindo perdão pelos pecados. É maravilhoso, imagina você ter um testemunho desse, assim, um filho falar isso de um pai. Pai, eu fiquei assim, puxa vida, né? Então, irmãos, só acredito, a gente tem que pedir perdão. Essa é a segunda atitude para que as maravilhas de Deus aconteçam na nossa vida. Nós precisamos ter a humildade, chegar diante de Deus e pedir perdão. Também como povo de Deus, também como igreja também. A terceira e última atitude, o pastor disse para mim não me estender muito, que é para não deixar depois os irmãos não vão querer que eu pregue de novo. Então eu vou ser rápido, daí eu vou tentar ser mais rápido que o pastor. O pastor fala, eu gosto, o pastor prega muito bem. A terceira atitude que nos faz participantes das suas maravilhas é seguir o movimento de Deus. O versículo 3, vamos voltar, que eu já estou lá na frente, agora vou ter que voltar de novo. Passei. O versículo 3 diz assim: e ordenaram ao povo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, sendo levada pelos sacerdotes e levitas, partireis do vosso lugar e a seguireis. A arca da aliança, irmãos, ela representava o poder de Deus. Ela representava a presença de Deus. Era aonde eles achavam que Deus estava habitando. Quando eles estavam levando a arca da aliança, na cabeça do israelita lá do judeu, Deus estava ali. A gente sabe que Deus não mora em templo feito por mãos humanas, mas eles criam, ali estava a presença de Deus. E Deus não estava dando muita bola para isso, não. Deus queria apenas que eles tivessem algo... Porque a gente perdeu muito da simbologia, muitas coisas, né? Nós como evangélicos, mas isso era o que estava lá, era a fé de Israel. 2 querubins, um de frente para o outro. Dentro da arca ali tinha um pote, as tábuas dos 10 mandamentos, o cajado de Arão e um pote com maná.
Né? Eram as coisas que, imagina, maná foi a provisão que Deus deu lá no deserto. Arão, né, o sacerdote, estava tudo ali. Seguir a arca, então, significava seguir o próprio Deus. A gente não pode exigir que Deus abençoe nossos projetos e decisões antes de ter a aprovação dele. Antes que ele decida o caminho. E eu estou falando isso e até estou vendo algumas coisas na minha própria vida, sabe? Porque eu fui lá no congresso dos... sempre a Luciana, né? Vai no congresso. Não vou, a gente está sem dinheiro. Não, vai no congresso, tem que ir. Fui lá no congresso dos pastores lá em Santa Catarina. Não, a Igreja Relevante. O irmão Ingo estava lá também. E aí, na volta, eu já tinha uma admiração bastante pelo pastor Sebastião, porque eu, desde lá do pastor Quirino, já conhecia ele. E depois eu comecei a admirar mais, sem conhecer muito, assim, sem ter muita intimidade. Foi no seminário, porque eu via muitos seminaristas vindo de Camaquã. E eu digo, esse pastor, ele gosta de formar liderança. Esse pastor é bom. e pude conversar com ele e vi assim que ele é um pastorzão mesmo. Né? Um homem cheio de amor no coração. Vim aqui, me convidou para vir aqui visitar. Eu vim, e a Luciana, gostou, não sei o que. Acho que é porque o pastor Sebastião apareceu com o pai dela. Aí, então tá bom. Então vai ver que ela... tá certo. Então, eu vejo assim, que às vezes assim, não fui eu que decidi. Foi Deus que foi direcionando. Então a gente precisa deixar que Deus, ele faça um movimento. E a gente só precisa seguir a Deus. É Ele que vai fazer as maravilhas. É Ele que vai abrir o Jordão. É Ele que vai abrir o Mar Vermelho. É Ele que vai fazer as coisas, meu irmão. A gente só precisa crer. A gente só precisa seguir o movimento dele. Não podemos... desculpa. No mundo de hoje, há uma inversão total dos valores, tanto na família como na nossa relação com Deus. O homem não é o cabeça da família. Estou falando de homem e mulher. Não se tem reverência aos mais velhos, aos professores, e nem a Cristo na igreja. E Cristo também não tem sido cabeça na igreja, não. Porque as pessoas falam em reino de Deus, mas parece mais reino do homem do que reino de Deus. Se o reino é de Deus, é Deus quem manda. Se Cristo é o cabeça, é Ele que lidera. Não é verdade? E muitas vezes a gente quer que Deus abençoe aquilo que eu decidi. Deus abençoa que eu vou fazer isso. Não, eu preciso saber o que Deus quer que eu faça. Por isso a importância de ouvir Deus. Por isso a importância de saber o que Deus quer para a sua vida. Então eles tinham que seguir a arca. Só quem podia tocar na arca eram os levitas. Só os levitas e o sacerdote. O povo tinha que ficar lá, não podia encostar. Bom, tem histórias na Bíblia que fala até de morte. Pessoas que tocaram na arca e morreram. Não estavam autorizados. E eles ficavam ali, 2.000 côvados, não. Eu sei que dá quase 1.000 metros, dá quase 1 quilômetro. 450 metros. E aí, como são 2, dá 900 metros. E aí eles ficavam naquela distância da presença de Deus e do sacerdote. Primeiro vinha o sacerdote ali com os levitas carregando a arca e o povo seguiu. E sabe o que aconteceu? Nem os pés eles molharam. A Bíblia diz que eles passaram com o pé enxuto. Não fizeram força, porque seguiram o movimento de Deus. Temos que nos mover a partir da sinalização do Senhor. Os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor pararam firme em seco, no meio de Jordão. E todo Israel foi passando a pé enxuto, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém? Esse aqui é o versículo que encerra lá, o 17. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam em seco, no meio do Jordão, e todo Israel fez a travessia a pé enxuto, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Deus pode fazer
hoje, Deus pode fazer quando Ele quiser. Deus faz porque Ele é Deus, Criador do universo, Criador de tudo, de todas essas maravilhas. É o nosso Deus. E nós temos que crer, porque é a força que impulsiona. Não pensa que Deus precisa da tua fé. Nós é que precisamos de fé para agradar ao Senhor. E a fé, ela vem pelo ouvir. Então são 3 atitudes que a gente viu aqui nessa noite. Está encerrando. Estou encerrando um pouquinho antes das 9 ali. Estou cuidando do relógio. São 3 atitudes que a gente precisa, irmãos. A primeira, quem lembra? Ouvir. Para que Deus faça maravilhas em nossas vidas. Queremos que Deus faça com que a gente atravesse o mar vermelho. Queremos conquistar a terra prometida. Queremos tomar conta das promessas que Deus tem para nós. Os planos de Deus. Então, são 3 atitudes. A primeira, ouvir. A segunda, santificar-se. A terceira, seguir o movimento de Deus. Seguir o movimento de Deus. Um dia você entregou sua vida para Jesus. Tem alguém aqui não entregou a vida para Jesus? Não, né? Todos entregaram a vida para Jesus. Mas às vezes parece que a gente não entrega de verdade, ou só queremos entregar certas partes da nossa vida. Como Deus não tem meio termo. Devemos estar dispostos a segui-lo, obedecê-lo, pedir perdão sempre que necessário a Deus e a quem porventura erramos, de alguma forma. Devemos estar atentos ao seu chamado e entender. Às vezes eu fico pensando assim, que a gente às vezes confunde o seguir a Deus, o seguir Jesus com religião. Com religião. E muitas vezes, eu vejo às vezes até pessoas chamando o outro de fariseu. E a gente não percebe que a gente cria os nossos farisaísmos também. E se orgulha disso, muitas vezes. Porque uma mulher, o que aconteceu? O povo vivia caindo. O que o fariseu fez? Ele começou a criar leis para que não tivesse como o povo se afastar de Deus. Entende, irmãos? Começaram a criar um monte de coisa, porque eles não queriam que o povo ficasse afastado do Senhor. Então, foram criando, eram como se fosse uma cerca que protegia. Então, não pode, lá Moisés, não cobiçais a mulher do próximo. Está lá nos 10 mandamentos. Então é o seguinte, o que o fariseu fez? Um homem não conversa com uma mulher sozinho. Um tem que estar acompanhado com o marido ou com a esposa. Criaram uma cerca. A cerca é ruim? Não, ela só mostra a nossa fraqueza. E o problema do fariseu é que ele se orgulha na cerca. E nós temos que nos orgulhar num Deus bondoso e salvador e que nos perdoa. E que nos visita. E que a gente pode encontrar Ele através da oração, através da palavra e através do perdão. E eu quero convidar os irmãos que quiserem junto comigo nessa noite, a gente pedir perdão para o Senhor, né? Ficar em pé, orar. E para a gente, depois eu vou passar para a irmã Chile para ela encerrar. Mas para a gente orar junto. Deus, no nome de Jesus, Pai, queremos colocar, Pai, nossa vida agora diante de Ti. Sabemos, ó Deus, que Tu tem planos e propósitos para essa igreja, Senhor. O Senhor tem um homem de Deus liderando essa igreja. O Senhor já deu visão para ele, acredito, Senhor, e sonhos no coração dele. E também, Pai, o Senhor tem movido, Pai, essa igreja com Teus sonhos, Pai. E que nessa noite, ó Deus, possamos estar diante de Ti, Senhor, sendo santificados e purificados dos nossos pecados. Senhor, porque queremos ser, como fala ali no hino, no sangue lavado, Senhor.
nos tornar alvo como a neve, Deus. Que o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor, recaia sobre nossas vidas. Deus, me perdoa, Pai, porque sou um pecador. Nos perdoa, Senhor. Nos dá força com o Teu Espírito para que possamos seguir num caminho reto e não desviar nem para a esquerda nem para a direita. Que a gente venha ser agradável a Ti e agradável aos nossos irmãos. Senhor, nos dá um coração de humildade e de servo, de querer servir, Senhor. Nos ajuda, nos dá sede da Tua palavra, Senhor. E mantém os nossos olhos, Deus, sempre observando a Ti, ó Deus. Cuidando do Teu movimento, cuidando do Teu agir, Pai. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por essa igreja, pelos irmãos que o Senhor tem me dado aqui nesse lugar, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Abençoa também, Deus, aqueles irmãos que estão assistindo pelo Facebook. E abençoa a nossa comunidade aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um momento, os irmãos podem se sentar. Que Deus continue abençoando o pastor Joselito. Que possamos guardar o recado de Deus para em nossos corações. Que possamos não só ouvir, mas obedecer, né, a palavra de Deus. E seguir o caminho que Deus tem colocado, o trilho que Deus tem colocado na vida de cada um dos irmãos para fazer a Tua vontade. Irmãos, no próximo domingo é dia 21. E no dia 20 é dia do amigo. Dia do amigo. Dia 20 é dia do amigo. E eu gostaria de fazer um desafio para mim e levar a igreja também. De trazermos um amigo domingo que vem no culto. Vamos pensar nisso, vamos orar. Vamos pedir a Deus que coloque no nosso coração alguém que a gente possa trazer no próximo domingo. Aí, no domingo, dia 21, nós podemos enfatizar o amigo, né? Então, vamos pensar, Jesus é nosso amigo melhor, né? Jesus é o amigo melhor. As crianças cantam isso, né? Então, vamos pensar em trazer alguém, vamos orar por essa pessoa e convidá-la para estar no culto conosco no próximo domingo, que a gente possa pensar no dia do amigo e trazer o amigo para ouvir a palavra do Senhor e obedecer. Essa semana tem alguém que esteve de aniversário? Ninguém? Casamento, nem de vida, nada? Então tá. Irmã? Só semana que vem, né? O ano que vem. Ah, não, mas temos semana que vem. Temos irmãos aí dia 19 de aniversário, né? Dia 22, dia 25 ou 26, parece que temos outro. Olha, é só olhar ali, tem uma folha ali no nosso painel ali de aviso ali. Você pode olhar ali que você fica sabendo quem é que está de aniversário. Então entra lá, olha lá na folhinha que você vai saber para quem você vai mandar uma mensagem de aniversário, né? De parabéns para o irmão, para a irmã. É só olhar na folhinha ali. Então tem mais algum aviso? Alguém tem mais algum aviso? Não tendo, nossos PGs estão funcionando, tá, irmãos? Tem sido uma bênção os PGs, na terça, na quarta aqui na igreja, na quinta, na sexta. Então, os irmãos continuem participando dos PGs e orando por cada um deles. Vamos orar encerrando o nosso culto desta noite e pedindo ao Senhor que nos dê uma abençoada semana, que seja uma semana que realmente possamos ouvir e obedecer à voz de Deus, possamos nos santificar e possamos andar no caminho que o Senhor tem nos guiado. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, que possamos realmente refletir, levá-la no nosso coração, na nossa mente e colocar em prática, Senhor Deus, tudo aquilo que ouvimos nesta noite, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração do Teu servo para ministrar a Tua igreja, Senhor. Possamos estar atento à Tua voz e obedecer ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa semana que se inicia. Nós não a conhecemos na totalidade,
mas o Senhor a conhece. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Por isso nós te pedimos que nos dê os livramentos, Senhor. Que a tua presença, ser conosco, a tua presença, Senhor, em todo o tempo, Senhor Deus, e nos dê sabedoria para agirmos em tudo que vamos fazer nesta semana, Senhor Deus. Dai-nos a direção e prepara, Senhor, aquela pessoa, aquele amigo, aquele conhecido, que no qual vamos fazer o convite para estar conosco aqui no próximo domingo, no próximo dia do Senhor, para adorarmos o teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada irmão. Leva-nos em paz para nossas casas, Senhor. Guarda-nos e livra-nos de todo mal, Senhor Deus. Também te pedimos pelo teu servo, pastor Sebastião, que o Senhor esteja guardando, dando a ele saúde, Senhor Deus, assim também como Geração Fiel e todos os nossos irmãos que estão online, que o Senhor possa estar abençoando a sua casa, abençoando a sua vida e dando cada dia mais alegria de participar conosco na obra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana.